Lá vamos batalhar pelos céus, desde aqui essa terra, segundo o Senhor nos dirigir, que assim queira Deus. Amém. Vamos ler aqui Jó 35, verso 16, que nos diz assim: abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. É assim que nós somos muitas vezes, até mesmo lendo a palavra de Deus, por não entender o significado, assim somos ignorantes. Aqui é o Eliú, que simboliza aqui uma história que no livro de Jó simboliza o advogado de Jó aqui na terra contra aqueles pseudos 3 amigos que só acusavam Jó. Então, Eliú aqui, simbolizando o advogado de Jó, tanto para conserto de Jó, para ser justificado realmente como justo diante de Deus, pela justiça de Deus operada nele, e para repreensão dos pseudos, os amigos acusadores de Jó. Então, tanto é certo estas palavras que ele falou aqui a Jó. Vamos ler de novo 35:16 de Jó. Abre-se a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. E Jó entendeu que isso era verdade, certo? Ele reconheceu aqui no último capítulo, no 42, no versículo 3 e 4. Vamos lá? Então, disse assim: Jó, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, tá vendo? Jó concordou com Eliú, falou a respeito dele, a ignorância. Coisas maravilhosas demais para mim, as coisas do céu, o entendimento de Deus para nós é maravilhoso demais para nosso limitado entendimento. Coisas que eu não conhecia. Tá vendo? Aí ele disse para Deus: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Jó falou muito, certo? Agora ele diz: eu te perguntarei e tu me ensinarás. Deus que nos ensina, tanto na palavra escrita como na sua interpretação. É por isso que a palavra nos diz aqui em Isaías 28:10, porque é preceito sobre preceito, preceitos e mais preceitos, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. E fala ainda mais no 11, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Está vendo? Então, a palavra também nos diz que Deus faz, vamos ler,
Melhor ler para não perder a palavra como escrita está. Em Efésios 3:20, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder para operar em nós. Então, Deus faz além do que nós pedimos ou pensamos. Então, por isso, que esse um pouco aqui e um pouco ali, para dar um entendimento, então diz lá em Isaías, que acabamos de ler, é por isso que Davi, ele diz, desvenda os meus olhos para que vejam as maravilhas da tua lei. Está vendo? A palavra de Deus, um pouco aqui, um pouco ali, é uma maravilha. Ela se completa. Ela se completa. Às vezes, com perguntas que fazemos em relação às coisas dessa vida diante de Deus, ou alguém também faz essa pergunta diante de nós, às vezes pergunta despretensiosa, mas ali é Deus começando numa provocação para que ele tome nas mãos dele essa resposta para estas perguntas nossas, entendeu? Para chegar na resposta com o objetivo final de mostrar as maravilhas do além do que pedimos ou pensamos. Aleluias. Que só tem no coração de Deus e só aqui na terra só o Espírito Santo pode revelar. E olha que está escrito. Está escrito. Por exemplo, um dos exemplos. Em Josué diz a palavra que eu estou contigo por onde quer que andares. Quer dizer, aonde quer que as pessoas andem, esteja lugar. E já em Mateus, ele completa, diz assim, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer, século da pregação aqui nesta terra de pecado, quando ele vier já nos levar totalmente para a vontade soberana de Deus, de Deus, o Reino da Glória. Entendeu? Então, ele diz primeiro que está conosco por onde quer que nos levemos, que nos leve o lugar onde estivermos. Depois ele fala por quanto tempo? Até a consumação dos séculos. Assim, aqui e ali. Então, Deus, ele nos ajuda de princípios, meio e fim, de um modo completo. Proteção completa da presença de Deus nas nossas vidas a nos dirigir. Então, essas maravilhas da lei, certo? Nós, de modo despretensioso, às vezes lê lá em Josué 1, no final do versículo 9, e quando a gente chega lá na frente que lê em Mateus 28, no final também de um versículo que é o 20, certo? Diz, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, afinal, Deus está dizendo, nunca te deixo só. Basta fazer o que a palavra diz com base nesse versículo, no mesmo Josué. Diz aqui, já está aqui já.
Diz assim, Josué 1:8, versículo anterior ao 9. Não cesse de falar deste livro. Em outra versão, diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Está vendo? Quer ser bem-sucedido nesta terra. Então, tendo essa base aqui, ele nos garante aqui na última frase do versículo 9, que estou contigo por onde quer que andares. E termina lá, repete de novo, em Mateus 28, 20, no final, né, que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Meditando no episódio neste dia de hoje, quer dizer, ontem, né, que já mais ou menos uma hora da manhã, por isso que eu estou falando com mais prudência, para não dar barulho para aqui, fora das quatro paredes. Então, Jesus, ele na verdade, ele enfrentou a cruz 2 vezes. Se a gente observar com entendimento, com base na própria palavra, Jesus enfrentou a cruz 2 vezes. A primeira vez foi no jardim do Getsemane, quando ele disse que a alma dele estava com a tristeza até a morte, certo? E que não foi à toa que ele suou com tanto esforço que fez naquela oração, que diz que o suor dele tornou-se em gotas de sangue. Não foi isso que aconteceu lá na cruz? Então, Jesus ali no jardim do Getsemane, ele sofreu na carne a tristeza que o pecado traz na sua totalidade em cima de um ser humano igual a nós, que aqui se manifestou em carne, que foi Jesus ali no jardim do Getsemane. Ele enfrentou como um de nós, sentindo como um de nós ali o enfrentamento do sofrimento no nosso lugar, que ele iria enfrentar de verdade total, como sacrifício perfeito, ali na cruz do Calvário. E já ali na cruz do Calvário, o sacrifício foi perfeito, né? Porque ele não tinha pecado. Sacrifício perfeito por nós, no nosso lugar. Então, ali, ele estava como realmente Deus, tomando o nosso lugar de pecador, que é sem pecado, que Deus não tem pecado, tomando o nosso lugar de pecadores, ele sem pecado, recebendo o pecado de todas as suas criaturas. Naquele momento, ali na cruz do Calvário, e a palavra diz que ele cravou na cruz, quer dizer, aquele sofrimento que ele passou, ele cravou ali na cruz. Por isso que a palavra diz que esse sacerdote, somente uma vez, ele fez o sacrifício, uma vez por todas. Tá certo?
Então, essa tristeza do jardim do Getsemane, ele como homem, como um de nós, sofrendo até seu suor se transformar em gotas de sangue. Então, hoje eu entendo que Deus nos apronta na prática, sem a gente saber. Mas Jesus sabia no Getsemane o que ia culminar esse sacrifício lá da cruz. Mas nós aprendemos sem saber na prática. Porque depois Deus vai nos clarear o porquê que aconteceu no passado aquelas operações sobrenaturais e que nós sentimos que foi Deus em ação nas nossas vidas. Mas não compreendendo a dimensão e aonde vai chegar essa dimensão, dias futuro. Eu lembro que quando jovem, numa brincadeira, eu falei, Deus fez falar, melhor dizendo, Deus fez falar, agora que eu entendo que Deus fez falar, que quando pensamos alguma coisa, se não existe, é porque Deus começou a dar a existência. É por isso que ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Então, onde é que nós somos semelhantes a Deus? É a capacidade de raciocinar, de pensar a semelhança que Deus pensa. Não é? Isso é até a mente de Jesus, como diz a palavra, lá em 2 Coríntios, 2 e 1 Coríntios, capítulo 2. Então, é uma maravilha pensar como Deus quer que a gente pense, que é Ele mesmo operando. Né? Então, também eu me lembro de ter sempre falado que não creio que Jesus tenha dado um sorriso de boca totalmente aberta, nem muito menos uma gargalhada, enquanto ele pensou aqui neste mundo. Não porque ele não tinha condição de se alegrar, ele é quem mais tinha, porque ele não tinha pecado de se alegrar nesta terra, mas que ele olhava para nós, o nosso estado, o ser humano, descendente de pecado, contaminado pelo pecado. Então Jesus não podia se alegrar, né, com isso. Ele seria o maior egoísta, porque o entendimento todo ele tinha sobre nossas vidas. Então Jesus, o sorriso dele, que fazia com que as pessoas sentissem esse sorriso dele, era na maneira de olhar. Por isso, quando ele olhou para Pedro, Pedro sentiu e se lembrou dos pecados dele contra Jesus e se arrependeu ali. É por isso que a palavra nos diz que a janela da nossa vida é os nossos olhos. A palavra também diz que assim como me vê no espelho, assim ele é. A figura, tá, né? Tá vendo ali. Não é pintado, não é alguém, parece que assim a pessoa não é escrevendo, não. Tá no espelho, tá vendo. É assim a pessoa como ela tá vendo no espelho. Mas só que o nosso rosto, né, o nosso corpo,
ele disfarça muitas vezes. Tanto é que pessoas que estão sorrindo para nós, tendo até gargalhada, espalhafatosa, como se estivesse totalmente alegre por nós, que nos vê, que nos abraça. Mas no coração está dizendo, na primeira esquina, se eu puder, eu lhe destruo. É isso. Nosso rosto disfarça diante do nosso semelhante, mas os nossos olhos não. Nossos olhos, ele não disfarça, não. O que está dentro do coração, os nossos olhos mostra por fora. É por isso que nós, sem entender, da maneira que agora que Deus nos está dando a entender, certo? Não percebemos para colocar em prática esse entendimento, entender de verdade. Não, mas se nós formos observar e nos lembrar, nós temos um vislumbre de que tem alguma coisa que não é totalmente o que o rosto daquela pessoa está dizendo. A gente não tem, no fundo, essa certeza. Quanto mais com Deus nos dá essa certeza. Então, a janela da alma, ou seja, a alma é todo o nosso ser. O nosso corpo, todo o nosso ser. Então, a janela da nossa vida é os nossos olhos. Ele expressa o que está dentro do coração, expressa externamente. Tá bom? Então, para concluir, o porquê que me inspirou, creio, Deus, estas palavras que ele levou aqui, com base nos escritos aqui da palavra de Deus, foi hoje. Eu encontrei no metrô uma pessoa que já é mais ou menos a terceira vez. E essas duas últimas vezes foi a semana passada e hoje, pela tarde. Então, essa mesma pessoa que eu conheço, de passagem, né, onde tinha uma barraquinha na rua, passaram no meio da multidão. Então eu gravei, eu sei para onde ele é. Então, essas 3 vezes que eu a vi aqui na cidade, e eu falei o nome do bairro daquela pessoa que ele mora, né? Porque ele ia passar por lá. Então, ele aí responde. Mas, olha o estado da pessoa. Humilde, parecendo, como se entende o mundo, um mendigo, camiseta, não é nenhuma bermuda, é um calção, né? Então, semana passada, ficou recente. Eu estou descendo a escada, eu descendo atrás, ele está na minha frente. Aí eu falei o nome do bairro. Aí ele olhou para trás,